o seguinte, eu vou pedir para... Nem sei o que fazer. Vou pedir, então, para vocês fazerem o seguinte. Vocês estão usando o e-mail que está cadastrado lá no Moodle? Alguém não está usando o e-mail do Moodle? Ok, eu vou criar, então, vou criar um convite novo, tá? E vou mandar nos e-mails que estão no Moodle. E aí, por acaso, se o seu e-mail não for o e-mail do Moodle, manda uma mensagem para mim lá via aquele chat do Moodle que eu faço o convite pelo e-mail que você for utilizar, tá bom? Porque daí a gente zera esse problema. Eu não sei o motivo, pode ser algum bugzinho, mas aí eu não entendo disso, né? Então, assim, não sei por que não deveria, se em tese era para estar todo mundo usando. Tá bom? Então, eu vou criar novo e vou mandar, aí assim, vocês... Nem todo mundo está no acadêmico, alguns estão usando o Gmail. Alguns estão no acadêmico, outros no Gmail, tá? Por exemplo, vários aqui dessa sala estão no Gmail, alguns no Yahoo, outros no institucional. Eu vou mandar no que está aqui, tá? Se por acaso o e-mail seu do Gmail não for o que você está utilizando para assistir a aula, só me manda uma mensagem. Chega aí no privado, no chat lá, e manda uma mensagem. Fala, olha, professor, o e-mail que eu uso é esse, você vai criar um convite novo. Então, me manda nesse aqui, por favor, tá bom? Que daí eu faço isso, mas é porque fica mais fácil de eu coletar lá, tá? Eu vou só fazer isso depois da aula. Então, hoje a gente usa esse link velho. Eu só crio eu vou criar um novo link no mesmo dia, no mesmo horário, só para poder convidar novamente, tá bom? Pode ser? Ok, aí pelo menos resolve, porque assim, se tá dando problema para alguns, pode ser até que alguns não estejam conseguindo entrar em sala por conta disso, tá? Então, eu faço isso hoje, a gente para meio-dia, eu vou almoçar, à tarde eu mando esse convite para vocês novo, tá bom? Hoje, então, hoje é o dia realmente que começa o quarto bimestre, tá bom? De acordo com o calendário, hoje é o início do quarto bimestre, nosso último bimestre. Nós vamos começar um capítulo novo que fala sobre sequências, é o capítulo 7. Sequências. A partir da página 208. Ok? Então, no capítulo de vocês, lá na página 208. Eu vou então, antes de falar do conteúdo, né? Esse conteúdo novo, eu vou reforçar com vocês o seguinte. Lembrem-se aí que hoje, à meia-noite, abriu, tá bom? Desde hoje, à meia-noite, está aberto o período para poder responder o questionário avaliativo 2 do terceiro bimestre. Tem sim. Bom, na verdade, eu não sei se tem. É porque mudou, o dia de atendimento mudou, né? Por que deu errado marcar o atendimento? Porque quando eu ia fazer aquele cadastramento, né, no formulário, Uhum. não aparecia, tipo, como... aí eu entendi que já tinha fechado, só que antes não era assim, tipo, antes dava para marcar. Não, Só mas que em não tese me atendi. era para poder, sim. Eu não, é porque começa hoje e vai até o dia 2, né? Terça-feira, tá? E agora meus atendimentos estão quinta e sexta, né? Então, assim, mas veja lá com a Silvia para poder marcar. Hoje, abriu hoje já, meia-noite, tá bom? Abriu hoje, meia-noite. Estou só reforçando isso. Aí, vocês vão ver que no Moodle de vocês tem algumas restrições para abrir essa prova, tá? Então, vocês vão ver que tem lá tem atividades enumeradas de 1 a 5. Uma lista de exercício, uma aula gravada que eu mandei para vocês poderem assistir. Então, assim, vocês abram a atividade 1, abram a atividade 2, atividade 3. Essas não tem nada valendo nota, tá bom? O que são essas atividades?
Um é o vídeo que eu complemento o conteúdo, o outro é o print do vídeo, e uma dessas três é a lista de exercício com questões atualizadas, tá bom? Atividade 4 é a autoavaliação. Ela necessariamente tem que ser feita antes do questionário avaliativo 2, tá? Então, vocês têm que seguir todo esse roteiro para poder abrir o questionário avaliativo 2, tá? Então, tem que abrir... Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é a primeira lista de exercício, depois os vídeos gravados... Um vídeo gravado é aqui, ó. Então, do terceiro bimestre, tem que abrir a lista de exercícios resolvida, atividade 1, a inequação logarítmica, que é 2, e o print dessa inequação logarítmica, que é o 3. Daí a autoavaliação e o questionário. Eu recomendo que vejam o vídeo, tá? Deve ser pouco tempo, esse vídeo, ele dura 25 minutos. Então, é um complemento do conteúdo que ficou faltando, tá bom? Vejam ele antes de fazer a prova. Qualquer coisa, mesmo, hein, Isabela, mesmo se você não conseguir marcar atendimento, fique à vontade para mandar dúvida pelo Moodle, tá? Que daí eu vou respondendo, tá bom? Tá bom. Mas eu achei estranho porque, por ontem eu tive um atendimento, né? Então, acho que talvez tenha sido só algum errinho lá na hora que você foi tentar marcar. Eu vou tentar de novo hoje, ver se dá certo, mas se não der, qualquer coisa eu mando mensagem. Tá bom, tá ótimo. E aí, então, eu vou passar para o conteúdo, já fiz essas observações. A última observação importante, eu imagino que as coordenações já tenham avisado vocês, chefia. Semana que vem vocês têm atividade do Simpex e... Eu esqueci o nome do outro evento. São 2 eventos de iniciação científica que vai acontecer ao longo da semana. Então, tem atividade de manhã, de tarde e de noite. E pediram, então, que liberassem as aulas. Então, não é que eu vou faltar, não, semana que vem, tá bom? É porque no cronograma de vocês é para ficar livre, para vocês poderem assistir as palestras, os mini cursos, ver talvez a apresentação de algum amigo, ou fazer alguma apresentação que a gente vai fazer na iniciação científica, tá bom? Então, essa semana que vem é só para isso. Pode ter atividade assíncrona, ou seja, o professor pode mandar... Isso, a CCTEC. Obrigado, Isabel. Então, é o Simpex e a CCTEC. Então, o professor pode mandar alguma atividade assíncrona, pode fazer qualquer coisa. Eu não vou mandar nenhuma atividade para vocês. A única que tem que estar aberta, estar programada, é a avaliação, tá bom? Essa continua com as datas mantidas. E aí a gente volta a se encontrar somente no dia 12, tá bom? Então, semana que vem não tem aula nenhuma. E só, então, por isso, tá? Então, fiquem tranquilos que semana que vem, pelo menos no meu horário de aula, no horário de ninguém, né? Vocês não terão aula mesmo, tá bom? Mas se não chegou o comunicado, deve chegar para vocês ainda hoje, porque começa segunda-feira isso. Esse capítulo, ele fala, então, é o capítulo que é o de conteúdo final para vocês, é um capítulo até curto. Ele fala sobre sequências, tá bom? E a gente está na matemática, a gente está interessado, na verdade, em sequências que envolvem números, a gente está interessado em sequências numéricas, tá bom? Nós vamos falar sobre sequências, mas pensando aqui para a gente em sequências numéricas. Certamente vocês já se depararam com algum tipo de sequência, algum tipo de padrão, e o objetivo é estudar isso do ponto de vista da matemática, né? Então, assim, talvez em algum gibi, algum livro de atividade extra, algo do tipo, vocês já tenham visto, assim, por exemplo, só antes de começar a definição, só para pensar num exemplo simples, uma sequência com pontinhos aqui, ó. Então, 1, 3, 6, 10, e assim sucessivamente. Esse é um exemplo de uma sequência, tá bom? Não é uma sequência numérica, certo? Mas a gente pode associar a eles número. Eu posso associar o número 1, porque tem um pontinho, o número 3, 3 pontinhos, o número 6, 6 pontinhos, o número
10 tem 10 pontinhos e assim sucessivamente. Estes são chamados, por exemplo, de números triangulares. Para a gente, quando a gente estiver falando de sequência, a gente vai, às vezes, escrever assim, melhor do que escrever em pontinhos e tudo mais. A representação que a gente vai usar quando passar a definição é essa. Então, essa seria, por exemplo, um exemplo de uma sequência. A sequência dos números que são triangulares. A gente está formando triângulos com esses números, certo? E você poderia pensar em alguns problemas. Qual é o próximo número triangular? Se eu posso determinar o 20º número nessa sequência, ou se eu posso saber qual é a aparência de qualquer número aqui dentro dessa sequência. Então, o nosso objetivo é estudar estruturas dessas sequências, preocupado mais em listas assim do que em desenhos como este aqui, tá bom? E aí, por isso que então a gente está interessado em sequências que são sequências numéricas. Vocês vão ver, esse é até um exercício que está no livro de vocês, aí ele pede para determinar, eu não lembro mais a pergunta exatamente, mas qual é o determinado elemento da lista, ou a fórmula geral dos elementos dessa lista, tá bom? Então, mas tem vários tipos de sequências, foi só um que eu peguei para ilustrar o começo para a gente, tá bom? Para nós da matemática, o que é uma sequência numérica? Então, uma sequência numérica é uma função. A gente veio falando de função o ano todo. Só que não é uma função onde eu posso calcular, por exemplo, eu falei do primeiro elemento, do segundo, do terceiro, então eu não posso falar de um elemento negativo ou de um elemento fracionário. Então, o domínio para a gente dessa função é o conjunto dos números naturais. Então, eu falo do primeiro elemento, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente, ok? É só isso. Então, é uma função onde o domínio é o conjunto dos números naturais. Bom, uma sequência numérica, tá bom? Então, ou de números reais, sequência numérica, sequência de números, tá bom? Números reais é uma função, digamos Azinha, onde o domínio, isso que é importante para a gente, eu vou destacar aqui, é o conjunto dos números naturais. E ela tem como imagem qualquer números reais. Aqui a gente denota assim, ó, a n é a índice n. Esse índice, ele atrela, então, a imagem do elemento no número n, por exemplo, no número 1, ao primeiro termo da sua sequência. Então, por exemplo, esse aqui, a gente pensar na sequência, esse seria o nosso A1. Este, o nosso A2. O número 6, o nosso A3. O número 10, o nosso A4, ok? Então, primeiro termo da sequência, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Okay? Nem sempre precisa vir representado por A, pode vir, dependendo do livro que vocês estiverem vendo, ou vendo na internet, às vezes em vez de A pode vir escrito X, ok? Então, em vez de A pode vir escrito X, mas a ideia é a mesma. Pode vir fórmulas de recorrência, pode vir assim, F, Fn se denota por Fn. Não importa qual seja o símbolo, pode vir um T, um F grandão, qualquer coisa. O importante para a gente ter ideia é que sequências são funções aonde o domínio é o conjunto dos naturais, tá bom? E aqui, para ficar claro, os números naturais para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tá bom? Exemplos de sequências. Então, vamos dar alguns exemplos para ilustrar para a gente aqui. Então, exemplos. Exemplo A. Vamos imaginar que a nossa sequência, ela, para todo n, ela calcula 2n, ou seja, o dobro de n. Traz os números pares, certo? Então, por exemplo, quem é o A1? O A1, para a gente entender, é simplesmente trocar o n por 1. É 2 vezes 1, 2. Quem é o A2? 2 vezes 2, 4. O A3, 2 vezes 3, 6. A gente está vendo que, na verdade, essa sequência, ela representa para a gente a sequência dos números pares. Dos pares naturais. Então, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Ok?
A notação, então, deixa eu voltar aqui, que o legal dessa tela é que a gente pode ir e voltar, né? Diferentemente num quadro. A notação para uma sequência, então assim, a gente deu a definição. Qual é a notação? A gente não fica escrevendo assim. Normalmente, a sequência ela vem representada pelos seus elementos, ok? Então assim, você representa o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Você diz que essa é a sequência que foi dada aqui antes, tá bom? Pode vir escrito assim, igual a gente botou aqui, ó. Então, 2, 4, 6, 8, taranã. Pode vir escrito, né? Então, assim, de maneira abreviada, é a N, onde N é um natural, ou simplesmente a N quando não houver confusão, ok? Isso significaria que, claro, normalmente vocês vão ver o que a gente usa, o padrão é essa aqui, tá bom? Mas quando a gente diz que lá vem escrito a N, significaria que é a sequência dos dois N's, onde N é um natural. É feio essa sequência, essa notação da direita, tá bom? Então, normalmente a gente não usa ela, vou deixar entre colchetes aqui. Nós vamos usar essa que está grifada, que fica até claro, né? O primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, tá bom? Outro exemplo de sequência, então, exemplo B. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, olha só, essa é interessante para a gente, então. Sequência de Fibonacci. Ele tem um B só. Alguma coisa que ele tem dois, é o C. Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Eu vou começar representando ela já dessa maneira aqui, numa lista, tá bom? Depois a gente identifica como que você obtém um elemento e o outro. Ó. Depois 2, 3, 5, 8, 13, 21. Alguém sabe me dizer qual é o padrão dessa sequência aqui? Pelo menos a partir do terceiro termo? Você soma, por exemplo, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, e assim por diante? Isso. A partir do terceiro termo, gente, olha só, os dois primeiros estão fixos. Mas a partir do terceiro, ele é sempre a soma dos dois anteriores. Observa, olha só, 2, grifei de amarelo. Ele é a soma de 1 com 1. 3, vou grifar de verde. Ele é a soma de 1 com 2. 5, vou grifar de vermelho. Então, circular de vermelho. Ele é 2 mais 3. Só o 8 aqui, então o 8 é 3 mais 5. E assim sucessivamente. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21, e assim sucessivamente. Você pode denotar essa sequência da seguinte maneira, olha só. Sequência de Fibonacci, Fn, domina os naturais, a imagem, os reais. O primeiro elemento vale 1. O segundo elemento vale 1. E daí para frente, né? Daí para frente é o seguinte. 2 para frente, ele é o quê? A soma de 1 com o anterior, né? Então, olha só. O F3, certo? F1, F2, F3. O F3, ele é quem? F2 mais F1. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. O F4 é o número 3. Ele é a soma do F3 com F2. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Ok? Existe uma maneira de apresentar o termo geral dessa sequência, mas vai aparecer uma raiz aí e a dedução ela é demorada um pouco, assim. Então, vou deixar diferentemente do que acontece aqui, né? A vantagem de conhecer o termo geral, como eu estou circulando, grifando aqui agora, é o seguinte. Se eu perguntar para vocês, nesse primeiro exemplo, qual é o 30º elemento dessa sequência? Você não precisa contar todos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até chegar ao 30º. Você pode simplesmente trocar o N por 30, né? Se eu troco o N por 30, eu fico com 2 vezes 30. E 2 vezes 30, 60. Então, nós sabemos que o número 60 é o 30º número par, né? Qual é a desvantagem de conhecer, assim, por fórmula de recorrência que a gente soma, né? A gente determina, ou seja, para você achar o seguinte, você tem que conhecer os anteriores, né? Eu não consigo dizer quem é o 30º termo dessa sequência sem conhecer o 29º e o 28º. Então, eu tenho que listar um por um, tá bom? Então, assim, tem vantagens de se conhecer o termo geral, tá bom? Então,
A gente vai comentar sobre isso, mas esses elementos aqui são chamados o termo geral da sequência. Vamos, no momento, passar mais alguns exemplos, tá? Exemplo C, um exemplo bem simplesinho. É a sequência de todos os números naturais. Então, você escrever assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tananã. Essa é uma sequência sem emoção. Vou até usar o X para ela. O X. Onde o que o XN faz? O XN, ele é o próprio N. O X1 é 1, o X2 é 2, o X3 é 3 e assim sucessivamente, ok? Então, a sequência dos números naturais. Exemplo D. Olha só que legal esse aqui. Então, eu vou chamar de FN. FN de N dos reais. Onde o que faz o FN? Ele calcula menos 2 elevado a N. Ok? Então, por exemplo, se o N é 1, menos 2 elevado a 1, menos 2. Se o N é 2, menos 2 ao quadrado, 4. Se o N é 3, menos 2 ao cubo, menos 8. O N é 4, menos 2 à quarta, 16. Tá vendo? Ela fica alternando. Eu fiz isso porque a gente sempre botou números positivos, números que são inteiros, mas aqui, não importa o elemento que aparece aqui, o importante é que a gente só pode o domínio ser os naturais, tá bom? Então, apareceu menos 2, 4, menos 8, 16. Fica alternando, certo? De um para o outro, o que tem de legal? Você sempre está multiplicando por menos 2, não. Menos 2, menos 2, menos 2. A gente vai chamar isso de uma PG de razão menos 2, tá bom? Dois tipos especiais de sequência a gente vai estudar com calma. Não muita calma, mas com calma. São as progressões aritméticas e as geométricas, tá bom? Esse aqui é um exemplo de uma progressão geométrica, a gente chama de PG, a letra D. Esse aqui é um exemplo de uma PA, progressão aritmética, no caso de razão 1. Vou pôr um outro exemplo mais elaborado já já. Mas antes, deixa eu dar mais alguns exemplos. Então, exemplo E. Olha, nosso exemplo agora, por exemplo, vou chamar até de R, porque da raiz. Rn. Dos naturais para os reais. E eu vou escrever aqui e vou perguntar o termo geral. Então, 1, raiz de 2, raiz de 3, 2, raiz de 5, raiz de 6. Alguém sabe me dizer qual é o termo geral dessa sequência? Ele calcula a raiz, né? Olha só, a raiz de 1 é 1, a raiz de 2 é a raiz de 2, a raiz de 3 é a raiz de 3, a raiz de 4 é 2, e assim sucessivamente, ok? Observe que aqui, por exemplo, é inteiro, é irracional, é inteiro, então assim, vai depender de cada problema, tá bom? Então, não tem mal nenhum aparecer números estranhos aqui, tá? Item E. Perdão, item F. Vou chamar de A de novo. A seguinte sequência. A elevado a N é menos 1 elevado a N. Então, menos 1 elevado a N, se o N é 1, menos 1. Se o N é 2, é 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. E assim sucessivamente. Ok? Então, exemplo simplesinho. Exemplo G. B, vou chamar de B, não chamei nenhuma de B. Então, de N para R. Onde o Bn, digamos que valha raiz de 3 sobre 7. Chutei um aleatório aqui. Então, é uma sequência constante. Primeiro termo, raiz de 3 sobre 7. Tá vendo que não depende do N? Raiz de 3 sobre 7, o segundo termo. Raiz de 3 sobre 7. Raiz de 3 sobre 7. E assim, indefinidamente. Okay? Professor, desculpa te interromper, mas qual que é o número que tem que ser natural? Porque... O domínio.
Aqui eu estou dizendo é o seguinte, ela é uma função, certo? Mas, então, aqui o que a gente está dizendo é que, eu ia dar mais um exemplo, mas deixa eu fazer essa observação, então, que você aproveitar a sua pergunta. Qual é o número que tem que ser natural? Não importa qual é a imagem que vai aparecer aqui, tá certo? Quando a gente está dizendo assim, ó, nossa sequência ela é de n para os reais, a gente está falando de uma função, certo? Eu escrevi lá assim, a função a de n, ela resulta no númerozinho a n. Nós estamos dizendo que dentro aqui você não pode pôr frações, você não pode pôr números negativos, nem raízes que não são exatas, você só pode pôr os números naturais. Então eu posso analisar a função no 1 e levo ela para a imagem dela, o A1. A função no 2, a imagem dela é o A2. A função no número 3, a imagem é o A3. Então aqui a gente não pode, no lugar desse n, por exemplo, botar um número meio, certo? Nesse lugar desse n aqui, eu só posso pôr quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou seja, só os naturais, tá bom? E assim sucessivamente. O que vai aparecer do lado de cá não importa, por isso que a gente falou que o nosso contra-domínio é o conjunto dos números reais. Por exemplo, eu botei esse exemplo aqui até para ilustrar isso, né? Raiz de 3 sobre 7, aqui apareceu raiz de 2, não importa, né? Não importa o que vai resultar na sua direita, tá bom? O elemento que vai aparecer aqui. Mas sim os números que eu posso pôr na nossa função, né? Então a nossa função, ela é como se fosse uma máquina. Você joga dentro o número, ela te dá um valor, certo? Ele está dizendo que nesse momento você só pode depositar os números que são inteiros, né? Positivos. Então 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Entendi. Obrigada. Esclareceu? Uhum. Tá ótimo. Mais 2 exemplos para encerrar aqui. Essa lista de exemplos que a gente falou. Então, exemplo H, coisas que a gente vai estudar na sequência, que são as progressões aritméticas. Então, o que tem de especial essa função aqui, ó, essa sequência? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Ela tem o fato de acontecer um negócio interessante. De um número para o outro, sempre está variando a mesma quantia. De 2 para 5, a gente somou 3. De 5 para 8, a gente somou 3. De 8 para 11, nós somamos 3. E assim para cada um desses, né? Ok? Então, essa aqui é um tipo que a gente vai estudar ali na frente, de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência onde todo termo a partir do segundo, então vou circular aqui, o segundo é o 5, né? Ele é o quê? O anterior somado com um número fixo, que a gente chama razão. E aí pode ser somado ou subtraído, não importa, né? Ok? Mas desde que seja, né, esse padrão. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim sucessivamente, tá bom? Então, esse é um exemplo de uma PA, tá? Qual é o termo geral dessa nossa funçãozinha aqui, tá bom? Olha só, a gente pode pensar assim, a n, se eu chamar de a, né? Então sai dos naturais para os reais. O que ela faz? A1 é 2. A2 é 5, somou 3, né? A3 é 8, somou 3. De modo geral, quem é o termo geral, então? Né? Ele é o anterior somado com 3. Mas a gente pode melhorar isso. Então, a gente vai aprender como. A gente pode dizer que o termo geral dessa função ele é o seguinte. Ele é 2 mais 3n. Ok? A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. Mas, não, 2 mais 3n não, perdão, senão dá errado. 2 mais 3n menos 1. Então, ele é 3n menos 1. Ok? A vantagem, então, a vantagem de conhecer isso é comparando aqueles 2 primeiros exemplos que eu falei para vocês. Quando a gente conhece, se eu perguntasse qual é o 30º termo dessa lista, você não ia precisar achar o 29º para dar a resposta, né? Somar mais 3. Você pode ir direto, só trocar o n por 30, tá bom? Aqui, só para a gente comparar, se o n for 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Se o n for 2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Se o n for 3, que é o terceiro número da lista, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E assim sucessivamente, tá bom? Então, ele gera todos os termos para a gente, sem que a gente precise conhecer o anterior. Essa é uma coisa legal da progressão aritmética. Então, eu posso perguntar a vocês, qual é o 30º termo dessa lista,
sem que você tenha listado os outros 29 para trás, tá bom? O exemplo I para fechar, então é o que a gente vai estudar depois de progressões aritméticas, o que a gente chama de progressão geométrica. Então, esse exemplo aqui, 3, 9, 27, 81, 243 e assim sucessivamente, tá bom? O que tem de interessante nesse aqui? A gente está sempre fazendo o quê? Se no outro a gente estava somando, esse aqui a gente está sempre multiplicando por um mesmo número, né? Multiplicando por, nesse caso aqui, por 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81 e assim sucessivamente. Então, essa característica a gente vai chamar de progressão geométrica e vamos estudar com calma ela lá. O que é uma progressão? É uma sequência onde todo termo a partir do segundo, ele é o anterior vezes um número fixo, ok? Então, nesse caso, esse número para a gente é o 3. Se a gente chamar de x essa nossa PG, né, xn, o termo geral dela a gente vai aprender a deduzir que é o seguinte, ele é 3 elevado a n. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. E assim sucessivamente. Se eu perguntar para vocês qual é o nono termo dessa sequência, você não precisa conhecer o oitavo, né? É só trocar, por exemplo, o n por 9. Até o momento aqui, a gente falou de então, alguma parte do conteúdo do livro, e vocês têm alguns exercícios que vocês podem tentar fazer. São os exercícios da página 212, números 1 ao 11. Ok? Então, dá para tentar brincar com esses exercícios aí. Isso fala sobre sequências, que foi o que a gente falou até agora, tá bom? E aí, por quê? Porque a partir desse momento, a gente vai continuar falando de sequência, mas vamos falar então de dois casos especiais de sequências: as PAs e as PGs, progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos começar com o seguinte problema para motivar, que daí na próxima aula a gente fala sobre PA. Eu escrevi muito hoje, né? Pronto. Então, nós vamos falar então de dois casos especiais. Vamos começar com as progressões. Com a progressão aritmética. Ou, de maneira abreviada, PA. E, então, para começar a falar dela, eu vou começar com o seguinte problema, que a princípio pode não ter nada a ver, mas a gente vai ver que ela ajuda a gente a resolver, tá? Eu vou começar então com o seguinte problema: resolvo. E perguntar, né, como que a gente poderia resolver isso? Resolvo. Determinar a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais reticências 98 mais 99 mais 100. Problema relativamente simples, né? Letra A. Letra B. Resolva achar a soma. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais etc. Sei lá, vou parar aqui em 4.096, 1024, 2048, isso, 4.096. Como a gente pode resolver esses problemas de maneira inteligente, de maneira que a gente faça o seguinte: eu tenho uma opção de resolver pela força bruta. Não, somar então 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10 e continuar até chegar no 100, né? Essa é uma opção que é trabalhosa, mas a gente conseguiria fazer, né?
A outra, será que não existe uma maneira da gente resolver toda essa soma sem ter que somar 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, assim até 100? A mesma coisa aqui nessa. Será que tem alguma maneira de eu somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64? Estou multiplicando por 2. Até chegar em 4.096, sem ter que somar novamente 1 por 1? Então a gente vai ver que tem. E aí a gente aprende a fazer isso estudando progressão aritmética e geométrica, tá bom? Nós vamos ver, por exemplo, essa de amarelo já na próxima aula, a gente vai ver que é bem simplesinho. Para resolver esta questão em si, eu nem preciso falar de progressão aritmética, mas ela motiva a, a maneira que a gente vai usar para somar termos de uma progressão aritmética. Porque, por exemplo, eu poderia botar assim, ó. Nós vimos aqui, no exemplo aqui atrás, que, então, 2 mais 5, 8, é uma progressão aritmética que eu falei para vocês. O primeiro termo é 2, o segundo é 5, 8, até em algum grandão, certo? Aí, para essa, a gente usa essa ideia de progressão aritmética, mas deixa eu deixar um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu fizesse a soma com vocês. Então, 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais etc. Aí, deixa eu pensar aqui para dar o um exemplo para vocês. Então, é 3n menos 1. Por exemplo, a gente achar essa soma aqui, certo? De que maneira a gente poderia, então, achar essa letra C também, sem ter que somar um por um, tá? Sei lá, por algum motivo, você tem que resolver esse problema, que é determinar essa soma sem ter que, né, somar tudo na mão. A ideia, como eu falei, é simples e a gente aprende ela com a soma dos termos de uma PA, o item A e C, e o item B com a soma dos termos de uma PG, tá? Então, vamos falar, né, o que é uma PA. Vamos ver o termo geral de uma PA para depois falar sobre como se soma termos de uma PA. Então, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética, então, é uma sequência onde, a partir do segundo termo, todo termo é o anterior somado com um número fixo. A gente chama esse número fixo a razão. Vamos escrever isso aí, tá bom? Uma progressão aritmética ou simplesmente PA, a gente vai agora, daqui para frente, chamar só de PA, fica mais bonitinho até. É uma sequência vou escrever só sec, assim, tá bom? Sequência, então uma sequência A1, A2, ficou feio, né? A1, A2, A3, etc. Ok? Onde cada termo, a partir do segundo, é a soma. Que soma que é? Então, deixa eu botar aqui de amarelo. Então, cada termo a partir do segundo, então, ele é o quê? Ele é o anterior somado com um número fixo. Ok? Esse número fixo a gente chama razão. Do termo anterior por uma constante. Essa constante a gente está fixa, tá bom? Chamada razão da progressão aritmética, tá bom? Uma constante R, né? Eu esqueci de pôr uma constante R, até bom que ficou da mesma cor.
Então, a constante R fixa, chamada razão da progressão aritmética. Então, não custa pôr um exemplo para destacar. Então, exemplo. Vamos imaginar. A gente tem aqui, então, exemplo A. 2, vou usar aquele exemplo que eu tinha usado, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente, ok? Exemplo B, então, por exemplo, 16, 11, tirei 5, então vou tirar 5. 6, vou tirar 5, 1, tirar 5 menos 4, menos 9, ok? Nesse primeiro caso aqui, a nossa razão é qual número? O número 3 positivo. No segundo caso, a nossa razão é o número menos 5, né? Por quê? Cada termo, a partir do segundo, ele é o anterior somado com a razão, mas assim, somar com o número negativo é subtrair, né? Então, 16, tirei 5, menos 5, menos 5, 11 menos 6, né? 11 menos 5 é 6, 6 menos 5 é 1, e assim sucessivamente. Já nessa aqui, então, a gente somou 3, somou 3, somou 3, e assim sucessivamente, né? Então, dois exemplos de progressões aritméticas. Essa item A a gente já tinha falado, item B é um exemplo novo, tá? Quando a gente diz, então, que cada termo... Eu vou deixar espaço que eu vou pôr um exemplo C, se der tempo, e aí eu vou falar que uma chama crescente, a outra decrescente, e a terceira é constante. Deixa eu já pôr ela aqui, ó. Essa aqui é um exemplo de uma PA. Ninguém diz que esse número é um número, certo? Ninguém diz que ele tem que ser positivo, negativo ou zero. Então, um exemplo de positivo, um de negativo. Um exemplo aqui, ó, de uma... Essa é uma PA de razão zero, né? De cada termo para o outro, a gente somou zero, né? 1 mais 0, 1 mais 0, 1 mais 0. Então, a gente está somando o número de títulos mundiais do Palmeiras e continua no mesmo lugar, não sai para lado nenhum, né? Então, continua somando zero. Então, é um exemplo de uma PA constante. Mas, então, vamos fazer aqui uma observação. Quando a gente diz que cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado com a razão, o que a gente está falando? Então, eu estou numa PA, certo? Então, a gente tem uma PA. Qual é a nossa PA? A PA é A1, A2, A3, A4, etc. E tem razão R. Quando a gente diz cada termo a partir do segundo, então eu estou dizendo, por exemplo, que o segundo, ele é quem? Ele é o primeiro somado com a razão, certo? Quem é o terceiro? O terceiro, ele é quem? O segundo somado com a razão. Normalmente, o que a gente conhece num OPA? A gente sabe quem é o primeiro termo e sabe quem é a razão. A gente conhece esses dois caras. Então, é interessante a gente conseguir escrever todo mundo em termos do primeiro e da razão. Ora, então, olha só. Vou riscar de verde aqui. Ó. O segundo, ele é o primeiro somado com uma vez a razão. Então, eu vou substituir aqui embaixo. Ó. Então, no lugar do segundo, eu vou colocar quem? O primeiro somado com a razão, somado com outra razão que estava lá, né? Então, a gente fica com o primeiro mais duas vezes a razão. A gente vai tirar uma relação aqui entre os termos, qualquer termo em relação ao primeiro e à razão, tá bom? O quarto termo, ele é quem? Ele é o terceiro somado com a razão. Mas olha só, o terceiro a gente, por exemplo, pegando o vermelho, o terceiro a gente pode escrever como A1 mais duas vezes a razão. Então a gente vai substituir aqui. Substituindo aqui, então eu vou ficar com o quê? Isso é igual. No lugar do terceiro, A1 mais duas vezes a razão. Somado com uma vez a razão. Então deu o quê? A1 mais 3 vezes a razão. O que será que está acontecendo para a gente aqui? Olha só, para poder encerrar a aula. O segundo termo é A1 mais uma vez a razão. O terceiro é A1 mais duas vezes a razão. O quarto é A1 mais 3 vezes a razão. Sempre, olha só,
era 4, ficou 3, era 3, ficou 2, era 2, ficou 1, né? Então, de modo geral, a gente sabe assim que um termo de posição n, ele é o anterior somado com a razão, mas a gente pode também deduzir que ele é quem? O primeiro, e a gente tira uma unidade. N menos 1 vezes a razão, ok? Então, resumindo aqui para finalizar, o termo geral, ele é o primeiro somado com n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é conhecido como a fórmula do termo geral de um APA. Ok? Então, se você conhece o primeiro termo e a razão, então você sabe achar qualquer termo, tá? Você não precisa ter achado o anterior. Só para reforçar, então, de primeiro termo a 1, e razão R, tá bom? E razão R. O que a gente vai fazer na próxima aula? Então, assim, a gente vai continuar daqui. Eu vou deduzir o termo geral com vocês, dos itens A, B e C, mas eu recomendo, então, que vocês tentem achar esses termos gerais, tá bom? E para a gente poder continuar daqui, porque na próxima aula eu vou falar sobre como que a gente resolve aquele primeiro problema lá, somar de 1 até 100, tá? Usando essa ideia de PA, tá? E a gente vai ver como que a gente pode fazer isso conhecendo uma fórmula, mas antes a gente vai usar um truquezinho, sem falar de fórmula nem nada, para poder resolver ele, tá bom? Eu vou parar de partilhar a tela e vou voltar aí caso alguém tenha alguma pergunta. Então, gente, perguntas, dúvidas, sugestões? Professor, Pois não. eu uso aquela fórmula que você mostrou ali por último para fazer qualquer questão com PA? Para achar o termo geral de qualquer questão com PA, sim, tá bom? Porque assim, a gente vai ver uma forma para determinar a soma. São perguntas diferentes, né? Por exemplo, qual é a soma dos elementos? Então tem uma fórmula para se achar a soma, né? Mas mas para achar o termo geral, sim. De PA, sim. Era só isso, obrigada. De nada. Mais perguntas? Ok, eu que agradeço. Eu vou mandar o convite novo, tá? Aí aceitem lá para a gente acabar com esse problema. E agora eu vou aproveitar e encerrar a gravação, tá bom? Então, uma boa semana para vocês.